Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos agora fazer a devolutiva, né, a resolução das 10 questões de revisão de filosofia do primeiro ano, tá certo? Lembrando que essas 10 questões e esse mesmo conteúdo estão postados lá no Classroom, tá? E aí vocês tendo acesso à resolução dessas questões, todo o material que eu coloquei aqui também, tá? O tema que eu vou cobrar, o conteúdo que eu vou cobrar na prova de vocês vai ser basicamente os estudos, né, obra principal e as características do filósofo Sócrates e dos sofistas também, tá certo? Então eu trouxe aqui mais um resumo para vocês, tá bom? Trouxe também um vídeo que vai fazer a abordagem mais resumida dos sofistas e um mapa mental, certo? Os questionários passados que abordaram esse tema também são válidos para que vocês possam dar uma olhada. Afinal de contas, é um outro resumo, é um outro vídeo e é um outro mapa mental, tá bom? Então, nós temos 10 questões para a gente resolver, e aí eu espero que fiquem dúvida, ou esclareçam as dúvidas, e caso elas ainda persistam, vocês podem fazer no atendimento às terças-feiras, tá certo? Os professores da área de ciências humanas participam dos grupos do WhatsApp, lá a gente vai estar à disposição, dentro dos devidos horários, claro, para tirar as dúvidas e esclarecer qualquer coisa que vocês não estejam compreendendo, por exemplo. Tá? Então, eu trouxe aqui a primeira questão sobre Sócrates, tá, gente? É muito importante, quando a gente estuda a filosofia clássica, compreender a figura de Sócrates, né? Quem foi Sócrates, que foi um cara que teve uma origem, na verdade, muito simples, muito humilde. Ele tinha o hábito de andar por Atenas, mas tinha uma visão não tão boa assim diante de algumas pessoas. Ele tinha uma aparência, aparentemente era bem velho, bem acabado, mas enfim, ele teve grandes ensinamentos até hoje. A gente não tem como estudar filosofia sem passar pela obra de Sócrates, tá bom? E aí ele traz, dentro da grande preocupação, né, socrática, uma das, inclusive, das grandes características de sua obra, é o que a gente vai analisar agora. O que é que a gente pode colocar como principal característica da obra de Sócrates? É o autoconhecimento, que poderia ser obtido por meio da ironia e da maiêutica. Lembrando que a ironia, vocês já devem ter estudado lá no português, que é uma figura de linguagem, que é justamente o fato de você falar algo no sentido contrário. Então, Sócrates, em seu discurso, da maiêutica, que era o diálogo, era a dialética, o que seria isso? É você discutir, entre aspas, né, não é brigar, fazer uma discussão, um debate com duas ou mais pessoas, cada uma defendendo o seu ponto de vista. Não no intuito de que uma verdade ou ponto de vista da pessoa A seja considerado em relação ao ponto de vista da pessoa B. É simplesmente um diálogo, né, um debate de ideias, onde a verdade ela é muitas vezes questionável, né? Essa é outra característica da obra de Sócrates. Então, é o meio da ironia, por meio da maiêutica, tá? E também os métodos na indagação, fingindo ignorância. Ou seja, qual era o objetivo de debater essa ignorância? Era perguntando. O interlocutor fazia uma pergunta e a pessoa respondia. Em seguida, ele questionava em cima daquela pergunta e ia até fazer com que a pessoa parasse para analisar e percebesse o seu conhecimento interior. E a partir disso, mexia com o cognitivo, ou seja, mexia com o pensamento. O que ela poderia pensar e começar a fazer reflexões acerca de sua colocação, tá bom? E então a letra C é o que vai responder a nossa primeira questão, tá bom? Continuando, a gente tem aqui, na segunda questão, sobre reflexões importantes do pensamento ocidental. Né? Esses gregos, principalmente da filosofia clássica, nos trouxeram, né, para o mundo ocidental, o mundo do lado de cá, os ensinamentos que a gente trabalha até hoje. E aí, mais uma vez, falando em abordagem de Sócrates, o que é que nós temos em relação a ele? As suas teorias foram incorporadas ao pensamento idealista de Platão, que foi outro grande pensador grego. Gente, Platão, ele veio depois de Sócrates. Então, para ele, Sócrates foi o grande mestre. Ele, inclusive, tem uma obra muito interessante, onde ele faz a obra chamada A República, tá? Em que ele faz um diálogo com o personagem Trasímaco,
onde ele faz as colocações, coloca Trasímaco interlocutando com Sócrates, né, indagando, questionando, perguntando. Então é muito a obra de Platão tem muito peso, na verdade, dos ensinamentos de Sócrates, tá bom? Na terceira questão, ó, a gente vem falando aqui sobre o tribunal ateniense, no caso Sócrates, do julgamento dele. Vocês sabem que ele foi julgado, né, foi condenado à morte, foi colocado por cidadãos atenienses de questionar. O fato de Sócrates colocar as pessoas para pensar incomodava quem estava no poder, né? Afinal de contas, isso iria inquietar de alguma forma. E esse foi um dos principais motivos que fizeram com que ele fosse julgado e condenado à morte, tá? E aí a gente pode colocar aqui, ó, o que é que ele está perguntando. O sentido de Sócrates dava razão por ser relacionado no aspecto político com a implantação em Atenas da democracia. Né? A democracia o que, que é? É dar voz a todos os cidadãos, né? Independente de classe, independente de cor, de raça. E é isso, quando Sócrates começou a incutir nas pessoas, nos cidadãos gregos, esse sentimento, esse despertar, começou a incomodar quem estava lá em cima. E aí, por essa razão, ele foi, né, por dar origem, na verdade, por incitar a democracia, ele foi julgado e foi condenado, tá bom? A quarta questão, a gente vem falando aqui ainda sobre Sócrates, tá? Ele quer saber, ele coloca, ó, Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, foge porque recria influência poderosa, a questão da censura. E aí ele traz um texto, né, que vocês podem ver depois com mais calma, ele traz uma característica também do modo de Sócrates. E aí, quando eu coloco em relação a Sócrates, gente, leva a refletir sobre si mesmo. Essa talvez seja a característica mais marcante dele, né? O fato de você olhar para si e começar a se questionar, começar a compreender, começar a indagar sobre determinadas coisas, tá? E aí ele traz que é a sustentação do método dialético. Ou seja, é eu questionar, é eu debater, é eu discutir com outra pessoa, com outro ponto de vista diferente do meu, certo? É isso que gera ideias, é isso que vai gerar conhecimento, principalmente construção de conhecimento, tá? Essa é uma característica muito marcante dele. Na quinta questão, a gente ainda vem falando da Grécia Antiga, né, da Grécia Clássica, e aí ele coloca o filósofo Sócrates, mais uma vez, tá certo? E aí ele coloca ó, o reconhecimento da própria ignorância, o fato dele ter sido condenado à morte, tá certo? Ele corrompia com a juventude. Era como que colocar ideias novas na cabeça dos jovens. Isso preocupava as elites da época, né? E aí ele coloca, ó, considerando as informações em relação à filosofia socrática, né? O que, é que a gente pode colocar? Ficou consagrada sobre a forma de diálogos, posteriormente redigidos por Platão. Como eu falei anteriormente, Platão foi sucessor de Sócrates, né? Sócrates foi o grande mestre dele. E ele teve, sim, como característica da sua obra, Sócrates, né? E posteriormente Platão deu certa continuidade ao diálogo, tá bom? A sexta questão, eu trago aqui algumas afirmativas para a gente julgá-las como verdadeiras ou falsas, tá? Então, aqui no enunciado ficou um pouco confuso, mas vamos lá. A primeira, ele está perguntando o seguinte: Sócrates é autor da obra Ética a Nicômano? Não, gente, não foi Sócrates quem escreveu essa obra, tá certo? Essa obra, na verdade, ela é de Aristóteles, tá certo? Não foi Sócrates quem escreveu. A segunda, ele diz assim: o pensamento socrático está escrito em hebraico. Não, gente, o pensamento socrático está escrito em grego, certo? A ironia e a maiêutica são as bases da sua filosofia. Isso é o que diz o terceiro item. Correto. Quando se fala de Sócrates, automaticamente se coloca na maiêutica, se coloca no diálogo, se coloca no método dialético também, tá? Aqui na quarta, Sócrates não criticou o saber dogmático. Claro que ele criticou. O que é um dogma? É você ter uma verdade absoluta. É você ter aquilo como inquestionável. Sócrates fazia exatamente o contrário. Então, ao invés de dizer que ele não criticou, ele criticou sim, tá bom? E por fim, os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que relatam, na maioria, o pensamento de Sócrates. Claro, se ele foi sucessor de Sócrates, obviamente ele tem todo um trabalho baseado nisso. Portanto, a gente tem o item C como o item correto, tá bom?
Aqui na 7ª questão, em relação aos sofistas, tá? Quem foi, o que foi os sofistas, só para ficar mais claro, né? Os sofistas, inclusive, foi um movimento, né? Um grupo de filósofos, inclusive criticados, Sócrates criticou bastante, pelo fato de que eles andavam pelas ruas de Atenas, tá? Eles disseminavam conhecimento, só que eles faziam uma cobrança, eles cobravam por ensinar, né? E eles eram muito conhecidos, inclusive, pela oratória e pela retórica, ou seja, o poder da palavra, o poder de convencer, o poder de enfim, de falar, de debater, de ter o dom mesmo da palavra, né? E aí a gente teve, Sócrates foi crítico ferrenho, tá? A esse movimento, e aí a gente pode ter como característica principal, tá? Deles o relativismo, certo, gente? O que é que diz o relativismo? Ele tem origem realmente na filosofia sofista, né, da característica deles, onde eles deveriam... O que é que diz o relativismo? É algo que se relaciona. Se relaciona a quê? Se relaciona, gente, às questões cognitivas, às questões culturais, às questões morais, onde questiona a verdade absoluta. Ah, criação do mundo, mas a partir de relacionada a quê exatamente? Sem entender que Deus criou o mundo em 7 dias, em 7 noites. Então a filosofia ela vinha para fazer esse relacionar, né, considerar o que estava ao redor para ter como uma teoria fundada propriamente, tá certo? Então o relativismo é o que se caracteriza aos sofistas, tá bom? Aqui a gente traz um trecho, tá bom? Do interlocutor de Sócrates, onde a gente vai colocar... cadê onde é que ele coloca bem aqui, ó? O Sofista, um diálogo de Platão, no qual participa, Aristóteles, tá? E aí ele vai fazer uma relação sobre esse interlocutor de Sócrates. Então, quem estivesse perguntando a Sócrates diretamente estaria praticando o quê? A maiêutica, que é a contraposição de argumentos. A maiêutica, gente, é o diálogo característico de Sócrates. Isso que a gente chama de dialética, tá bom? Na 9ª questão, a gente tem aqui mais uma vez, ó, a gente onde se fala em democracia ateniense, a gente tem toda uma característica. Então, esses filósofos, criticados por Sócrates, que colocavam como pressupostos argumentos sólidos, que tinham discursos proferidos na ágora, que era o templo grego, né? Aperfeiçoar sua habilidade ao discursar, o surgimento de um grupo de filósofos. Quem era esse grupo de filósofos que tinha o poder da oratória, que Sócrates era contrário às suas obras? Eram os sofistas, tá bom? E por fim, aqui eu trouxe um trecho do personagem, né, da obra A República, de de Platão, do personagem Trasímaco, tá? Onde ele vai fazer um interdiálogo com Sócrates, e aí a gente vai colocar o que o texto está pedindo em relação à justiça e à ética como sendo resultado de quê? De convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, tá, pessoal? Então, assim, o que ele coloca, né, dentre a colocação do personagem Trasímaco do livro A República, de Platão? Ele coloca como sendo a justiça uma conveniência do mais forte, tá? Fazer o que é interesse do mais forte, fazer aquilo que é conveniente ao mais forte. E aí, quando a gente fala do mais forte, a gente fala de quem está no poder, né? Se tratando de política, principalmente, tá bom? Então, o entender responde à 10ª questão. Bom, meninos, então aqui 10 questões, as quais vocês devem estudar para a prova. Não deixem de dar uma olhada nessa parte introdutória do questionário, tá bom? Onde eu trouxe para vocês o mapa mental, só reforçando, o vídeo e um resumo. Estudem o conteúdo de Sócrates, estudem sobre os sofistas, que é o que eu vou fazer a cobrança na prova de vocês. Até mais!